E aí galera, beleza com vocês? Aqui é o Adriano. Eu tô aqui na Vila Maria Zélia, que é um local aqui de São Paulo. Uma vila considerada a primeira vila operária do Brasil. E aí eu vou dar uma contextualizada na história desse local, mas eu acho que antes vale a pena a gente dar uma avaliada, uma verificada no histórico do local, para que nós possamos então avaliar esses prédios, esses aqui que são os prédios do acesso à vila, que hoje se tornou mais uma vila residencial, que em princípio era uma vila operária. Então nós vamos dar uma contextualizada na história do local e posteriormente a gente vai adentrar aí. Tendo em vista que é um bairro residencial, o que acontece é que hoje as pessoas, segundo o que me informaram aqui na portaria, não gostam muito da ideia de filmagem, enfim. Então eu encontrei essa resistência, então eu vou primeiramente contextualizar um pouquinho da história, para que em seguida a gente possa pelo menos avaliar os prédios históricos que temos aqui no local. Bom, de fundo vocês vão poder verificar que esse daqui no caso é o armazém. Era o armazém que tinha aqui na vila. Aqui era a igreja. E aquele local ali eu não sei precisar exatamente o que era. Talvez um outro armazém. Porém hoje ele ficou ali um centro de memória do local, criado aqui pelos moradores. Mas enfim, vamos contextualizar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho na história. No ano de 1863, quando nasce um personagem importante da história desse local, que é o George Street. E o George Street, ele acabou se formando médico e tal. Em 1896, o George Street, ele adquire por herança as ações da tecelagem de Juta São João. Isso em 1896. Em 1904, o Street, ele funda a Companhia Nacional de Tecidos de Juta, sendo a fábrica matriz localizada no bairro de Santana, aqui em São Paulo. Então o Street decide aumentar as instalações e construir uma filial, escolhendo aqui o bairro do Belenzinho como sede, né? Região que já contava com muitas indústrias na época, né? O empresário então decidiu adquirir as terras que pertenciam aí ao coronel Fortunato Goulart, uma propriedade de grandes terras nessa localidade. Em 1912 a vila começa a ser construída. Em 1915, portanto 2 anos antes da inauguração, a filha de George Street, ela contrai tuberculose e acaba falecendo aos 16 anos de idade. O empresário, então, ele decide prestar homenagem à filha e batiza esse nome de local de Vila Maria Zélia. 2 anos após a morte de sua filha, em 1917, é inaugurada a vila, quando a fábrica já contava aí com aproximadamente 1000 funcionários aí trabalhando aqui na localidade. Porque a ideia dele, no caso, era que os funcionários não precisassem ter dificuldade no deslocamento entre a moradia e o trabalho. E isso ele trouxe essa ideia da Europa, como a gente vai ver aí nas pesquisas que foram feitas, né? Em 1924, porém, 7 anos após a inauguração da vila, apesar aí do sucesso da fábrica para o crescimento da produção e a boa administração da Vila Maria Zélia, né, o George Street acabou acumulando dívida e precisou vender esse complexo, né? E foi comprado aí pela família Scarpa, pelo Francisco Scarpa, que deu à fábrica e à vila seu nome, Cotonifício Scarpa e Vila Scarpa, o que desagradou, né, os moradores aqui da localidade. Porém, em 1929, com a Grande Depressão ocorrida, o industrial Scarpa teve dificuldades para quitar aí algumas hipotecas e precisou revender o complexo. Em 1929, a família Guinle assume a administração em parceria com o Banco do Brasil, que mais tarde, né, o Banco do Brasil acabaria vendendo a sua parte para os Guinle, e a vila volta então a se chamar Vila Maria Zélia. Em 1930, a família Guinle, que devia muitos impostos ao governo, acabou acumulando muitas dívidas, né?
e acabou que a fábrica e a vila foram confiscadas pelo IAP, que seria o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, que é o atual INSS. Em 1931 a fábrica foi desativada, mas os moradores da vila continuaram a residir no local sem pagar o aluguel. Então nesse período tudo pertencia ao INSS, né? Porque antes a galera pagava aluguel para os patrões, né? Então quando foi feita a aquisição pelo INSS, eles não precisavam, por um período aí, não pagavam mais os aluguéis. Aí em 1935 foi criado aqui também um outro relato histórico interessante. Na data no ano de 1935 que foi criado aí um time de futebol, que foi batizado de Maria Zélia. E é interessante que nomes importantes saíram aqui do Maria Zélia. Bom, em 1936 a antiga Companhia Nacional de Tecido da Juta passou a ser usada como um presídio político pelo Estado Novo. Bom, abrindo um parênteses aqui, eu estou contextualizando um pouco do período histórico desde a criação do local até hoje. Então a gente vai passando todos os eventos históricos que aconteceram para que a gente possa contextualizar um pouco da história, né? E um pouco e a relação com a vila. E aí eu acho que a gente acaba percebendo a importância desse local, né? Tanto arquitetonicamente falando, como historicamente, dentro da cidade de São Paulo. Eu acredito que tenha muitos outros locais como esse aqui, e a gente vamos investigar aí para ver o que a gente consegue encontrar e o que a gente consegue trazer aí para vocês nesse canal, né? Então, voltando aqui na questão quando a fábrica tornou-se então um presídio, né? Isso foi no governo de Vargas, no ano de 1936. Pelo Estado Novo, né? Que era o período político chamado de Estado Novo aqui no Brasil. E foi um período ditatorial aí do governo de Getúlio Vargas. E até o final do ano seguinte, em 1937, ele ficou estabelecido esse presídio aqui. E o presídio ele foi criado depois de diversas revoltas que ficaram conhecidas como a Intentona Comunista. Ao todo foram aproximadamente 700 políticos presos aqui, dentre intelectuais que se opunham ao governo e pessoas ligadas ao Partido Comunista Brasileiro. Esse presídio ele passou a ser chamado de Presídio Maria Zélia. E claramente uma referência ao grande número de intelectuais e historiadores detidos no local, né? Que organizavam leituras coletivas de jornais, pequenas bibliotecas e atividades físicas aqui na localidade. Em 1937, no dia 21 de abril, 24 prisioneiros tentaram fugir do local, mas acabaram capturados. Eles foram espancados e 4 deles acabaram sendo mortos a tiros, sendo eles João Varlota, Augusto Pinto, Maurício Maciel Mendes e José Constâncio. Em 1938, George Street vem a falecer, o idealizador desse local acaba falecendo. E coincidentemente, nesse mesmo ano de 1938, a empresa Goodyear, ela compra parte desse terreno, demolindo a fábrica de tecidos, a creche, o jardim de infância e aproximadamente 18 casas, ampliando a área da fábrica, que permanece lá até hoje. E a inauguração dela acabou de vez com o vínculo entre a fábrica e a vila. Tanto que foi construído um muro separando essas edificações, né? Em 1939, 2 anos após o fechamento do presídio, a fábrica foi reaberta pela Goodyear. Em 1959, foi rodado aqui o filme Ravina, com a atriz e escritora Eliane Lage. Foi gravado aqui nessa vila. Entre outras produções artísticas que aconteceram, que eu vou relatar aqui também para vocês. Em 1964 foi feita uma lei, a Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964, que permitia finalmente a compra definitiva dos imóveis pelas famílias que moravam nessa localidade, né? Em 1968 eles foram autorizados a comprar os imóveis aqui os quais o pessoal morava, pelo BNH, que seria o Banco Nacional de Habitação, órgão extinto em 1986. E a possibilidade foi conquistada depois de uma pressão por parte dos moradores aqui da Maria Zélia e de outras vilas operárias que foram transferidas para o INPS e que se opunham
e que desejavam ter direito à aquisição dos imóveis em razão de já morar há muito tempo na localidade, né? Bom, nós vamos falar um pouquinho da arquitetura desse local. O Street, ele era filho de um engenheiro austríaco, e por parte de mãe tinha descendência francesa. Ele viajou pela Europa, estudou na Alemanha e posteriormente fez curso de medicina no Rio de Janeiro. Portanto, ele tinha conhecimento sobre habitações de operários em centros urbanos mais desenvolvidos, e também ele tinha conhecimento da precariedade de moradias coletivas no Brasil na época, né? Então, a pedido de Street, o planejamento da vila deveria considerar a qualidade da vida dos trabalhadores, levando-se em conta a famílias de diferentes tamanhos e questões de saúde, como água e esgoto encanados. E acredita-se que o empresário, ao pesquisar sobre o modelo de exemplo para a Vila Maria Zélia, ele se interessou pela planta erguida em Bradford, na Inglaterra, entre 1850 e 1876. Essa vila na Inglaterra foi chamada de Vila Salter. Inclusive, em 2001, foi considerada Patrimônio Mundial da Humanidade. Foi designado também para a construção dessa vila aqui o arquiteto francês Paul Pedrarier, para a construção da Vila Zélia. E todo o trabalho foi acompanhado de perto aí pelos familiares pela família Street. Então, a construção das casas, CI 498, de 14 de dezembro de 1900. Referente a água e esgoto encanados, números de janelas, presença de um contrapiso, né, para evitar aí o contato direto de moradores com a terra e a habitação distintas entre as famílias. Elas variavam aí de 74 metros quadrados até 110 metros quadrados. E aí havia ao todo 6 tipos de moradia. Tinha a tipo A, A1, B, B1, C e D. O total de casas erguidas foi de 198. E o critério para a separação de famílias era entre os diferentes tipos de habitação era o número de membros. Quanto mais pessoas, maior a moradia, né? E os administradores também tinham direito a residências mais espaçosas. Isso aqui chama-se hierarquia, né? Benefícios hierárquicos. E além das casas destinadas às famílias, existia também um prédio destinado aos solteiros. Mas independentemente do tipo de habitação, todas as edificações eram de boa qualidade. Na ocasião já havia chuveiro elétrico, água e esgoto encanados, calçamento nas ruas, assoalho, portas e janelas em pinho de riga, que era um pinheiro da Escócia, que a gente vai verificar ali depois, que é um pinheiro, eles foram trazidos aí da Letônia. É uma madeira que não tem problema com cupim. E outro aspecto interessante era a base da construção, feita com ferro vindo da Suécia e cerâmica francesa, um tipo de tijolo mais leve. Então todos os estabelecimentos, sejam residenciais ou comerciais, eles tinham uma base para dar a altura e evitar problemas com enchentes, que era uma preocupação aqui nas construções aqui da época, né? E outro destaque era o desenho das calçadas com ladrilhos dispostos no formato de jogo de amarelinha. Isso foi idealizado pela esposa do George Street, né, que tinha essa preocupação, né? E as telhas eram todas em ardósia com banho de amianto. Então esse bairro aqui, ele tinha 6 ruas principais e outras 4 transversais que configuravam a Vila Maria Zélia, tendo aí o fundo Rio Tietê. E você vê, aqui dava o Rio Tietê, porém ele acabou sendo desviado posteriormente, né? Foi mudado o curso desse rio, tendo em vista aí, imagina a degradação que não foi, né? Que os caras não fizeram. Temos aqui algumas curiosidades também. A inauguração oficial da vila, ela aconteceu, foi um acontecimento marcante aqui para a cidade de São Paulo, né? A cerimônia contou com a participação de moradores, políticos, industriais e também do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom João Leopoldo e Silva, que ficou responsável pela missa inaugural. E segundo relatos sobre a época e estudos aqui aprofundados sobre Vila Maria Zélia, a relação de George Street com os operários não se resumia às fábricas. Ele também os visitava em casa, tendo laços mais próximos com eles, né? Tinha também a escola de meninos e meninas, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco. Segundo os relatos aqui, também haviam conflitos, apesar
da qualidade de vida para a época, havia, obviamente, que havia um conflito, né? Naquele período da história houve um avanço do movimento operário e vários debates se deu entre a relação de capital e trabalho, né? Normas de condutas e horários a ser seguidos, apitos eram parte da rotina dos moradores desse local, né? Evidentemente, mesmo com as melhores condições de trabalho, ainda existiam alguns conflitos com o patrão, né? Decorrentes sobretudo da jornada de trabalho diária, que eram de 10 horas. Ausência de férias e licença maternidade, que não havia na época. Discrepância entre os salários de homens e mulheres. E também outra característica interessante desse local é que havia trabalho infantil nessa época, né? E a Vila Maria Zélia também ainda é palco de várias produções artísticas, né? Outra curiosidade do local. Em 1959 o filme Ravina, como eu listei anteriormente, com a atriz e escritora Elaine Lage. Em 1966 a vila recebeu a gravação do 19º filme estrelado por Amácio Mazzaropi, que é o filme O Corintiano, dirigido aí por Manuel Amaral. E 2 décadas depois, em 1987, o filme O Pai dos Tenentes, dirigido por João Batista de Andrade, teve filmagens aqui no local. E recentemente aí as novelas Carrossel e Cúmplices de um Resgate também tiveram episódios gravados aqui nessa vila. Alguns moradores ilustres do local, né, que já residiram por aqui, teve o próprio Amácio Mazzaropi, dos 3 aos 12 anos morou aqui. A escritora e jornalista Patrícia Galvão, a Pagu, em 1932 passou a viver na vila por orientação do Partido Comunista, para se dedicar a alguns trabalhos como o de tecelã. Além deles, né, o jornalista Otávio Frias de Oliveira, da Folha de São Paulo, morou aqui no local dos 5 aos 17 anos. Falando um pouco da questão futebolística, da história futebolística do local, a maior de todas as curiosidades talvez seja o time de futebol, que foi fundado em 1935 e que foi batizado com o nome de Maria Zélia. Nomes importantes saíram desse local, como por exemplo o jogador Luiz Trocchillo, pequeno polegar, que não chegou a morar na vila, apesar de estudar aqui. Teve Cabeção, José Colombo, Roberto Belangeiro. Esse Roberto Belangeiro chegou a defender a seleção brasileira em 1957, não foi à Copa do Mundo no ano seguinte devido a uma lesão. Ele também assume aí o time corintiano, como técnico em 1964. Todos esses jogadores eles foram contratados pelo Esporte Clube Corinthians Paulista por se destacarem aqui no Vila Maria Zélia. O antigo estado da Vila Maria Zélia, batizado de Plínio Cantanhe, em 1944, ficava onde atualmente funciona o ambulatório médico especializado, que é o AME Maria Zélia, que começou a ser construído aqui em 1976. Falando um pouquinho do significado histórico e cultural desse local, que mesmo com a construção de vila se intensificando no início do século XX, a Vila Maria Zélia, ela teve uma característica social e arquitetônicas únicas, né? Em 1985, o estudo para tornar a Vila Maria Zélia um patrimônio começou em novembro daquele ano, mesmo com tentativa após uma tentativa de se demolir a escola das meninas para a construção de uma área de lazer e de um prédio aqui no local. Foi então que o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, o CODEMPAT, ele abriu um estudo de tombamento do local no dia 18 de dezembro daquele ano, em 1985. E a partir de então as construções antigas da vila estavam protegidas e não podiam ser mais demolidas ou sequer alteradas. E vale destacar que ainda não se tinha consolidado um tombamento, mas sim uma proteção até que o estudo fosse finalizado. Em 1992, finalmente, a CODEMPAT e a Compreste é o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, finalizaram os estudos e tombaram a Vila Maria Zélia. Bom, mesmo com o tombamento tardio em 1992, ele deu espaço para mudanças, né? Porque o tombamento acabou sendo tardio, dando espaço aí para mudanças significativas no cenário. Porque na década de 1970 o cenário era outro, né? Ele,
quando cerca de 75% das casas na época ainda estavam com seu estado original. Hoje restam pouquíssimas casas, acho que são unidades apenas que tem aqui, são muito poucas. Os prédios históricos, como escolas, armazéns e farmácias e outros, pertencem ao Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS. E essa aquisição ela pertence ao INSS até hoje, né, em 2020. A Capela de São José, por outro lado, que é essa capela que nós estamos vendo aqui, ela continua bem conservada e com detalhes originais, inclusive os vitrais de Viena. Inclusive os vitrais de Viena continuam aqui e a gente vai verificar ali depois. Essa igreja é administrada pela paróquia São João de Belém e se localiza em uma posição central aqui da vila, mais próxima à entrada. A exemplo de outras edificações, a capela já esteve deteriorada e foram necessárias reformas para restaurá-la. Bom, galera, então essa é um pouquinho da história, contextualizando vocês em alguns eventos que eu consegui pesquisar e trazer para vocês.